Olá, Indaiatuba, olá, região, todos vocês, nós todos juntos aqui no canal 26, o HF TV Indaiá no ar e o Papo Livre começando agora. Comigo aqui, comigo aqui está a Sandra Minei, ela é nutricionista. Aliás, se é uma coisa que todo mundo está precisando hoje em dia, é saber o que come, né? Porque vamos combinar que porcaria tem aos borbulhões. Então vamos lá, Sandra, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Sandra, conta pra gente como é que é essa história, como é que você começou com essa história de nutricionismo? Por que você foi estudar nutrição? Então, desde pequena eu sempre gostei dessa parte de alimentação natural, saudável. Cresci numa escola também que é voltada para isso, a gente tinha o período integral. Inclusive lá não tinha carne, não tinha... Era bem saudável mesmo, não tinha açúcar, bem rigoroso. E eu cresci com isso, tive essa educação. Meu pai é japonês, então também já vem essa parte da cultura. E aí eu fui me identificando, fui pensando, acho que vou fazer isso. Sempre tive essa ideia desde pequena. Aí me formei, né? E depois eu ainda me especializei em algumas áreas que também eu parti para um lado mais holístico, mais alternativo. Então foi mais ou menos assim, já veio da infância. O que é esse seu lado? Você trabalha no Viva Azul, né? Que é um centro de... É um espaço... Um espaço de terapias, de saúde. E o que exatamente você faz lá? Qual é o seu trabalho, né, nessa área de produção, de nutrição, na verdade? Então, lá eu trabalho em consultório. Tá. E a gente tem algumas oficinas, tem projetos também para minicurso, para outros workshops e tudo mais. Mas a atuação assim, mais pontual é de consultório mesmo. Como é que funciona o seu trabalho? Você falou que você fez algumas especializações numa área mais holística, um pouco mais alternativa. Isso. Como é que é isso? Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em nutrição clínica convencional. Aí eu percebi assim que era mais informativo, uma extensão da minha faculdade. Eu falei, putz, ainda não me encontrei ali. Isso ainda. Aí surgiu a oportunidade de fazer uma outra pós que chama Terapias Complementares em Saúde, que é justamente para agregar essa parte holística que eu comentei, né? Então aí já vai envolver floral, fitoterapia, cromoterapia, tem uma prática que chama toque terapêutico, que é uma prática de energização. Então dentro do consultório eu faço a parte de nutrição, mas com os meus pacientes eu também divulgo essa parte de terapias alternativas, que é a parte holística, né, para cuidar do ser como um todo. Porque no início, se você for ver só a parte nutricional, então vamos mexer com a alimentação, fazer os ajustes que tiverem que ser feitos, mas ainda faltava aquela... Você via que a pessoa estava ansiosa ou não estava conseguindo atingir o objetivo. Aí quando eu comecei a assimilar, né, as duas informações que eu tinha de pós, falei, deu um resultado mais bacana. E é um resultado que eu acredito. Porque essa parte holística é bem interessante também, né? Então... E de onde surgiu o Orai por Nós lá, o Ora Pro Nobis? Que conversa é essa? Então, isso daí foi assim, nessa segunda pós, a gente teve a matéria de fitoterapia. Então, eu tinha que apresentar um TCC no final. Aí, inclusive, meu pai fez pós comigo, ele é de outra área, mas ele gosta também das mesmas coisas. E ele tinha desenvolvido um sistema de horta PET, que é a horta em garrafa PET. E aí, como eu sou nutricionista, eu falei, vamos trabalhar alguma planta que seja comestível, que tenha informação nutricional, né? Aí juntamos os dois estudos, né? E a gente trabalhou em cima disso. Mas de onde surgiu essa planta? Que planta é essa? Essa planta é muito conhecida em Minas. Lá, se você for para Minas, muita gente conhece. Tem até, acho que a cidade de Sabará, que faz o Festival da Ora Pro Nobis. Então, eles comem com frango, com polenta. É parte da tradição mineira mesmo. E a planta, na verdade, assim, a minha intenção de colocar a planta no trabalho é porque ela é muito rica em proteína. Então, tem 25% de proteína na folha. Então, para quem é vegetariano, também tem estudos para população em desnutrição, até atletas, né, que são... Essa é uma planta natural de Minas ou veio de algum lugar? Não, é da América. É América. Aí, América Central, daí eles foram divulgando isso. Só que a gente mesmo não conhecia quando começou a fazer o trabalho, né? Inclusive, meu pai foi para Minas, em São Tomé das Letras, aí lá ele conheceu e o rapaz deu uma mudinha. A gente plantou em casa e começou a estudar, porque ela é muito flexível na alimentação. Como ela não tem gosto, não é amargo, não é azedo, não é ardido, nada, dá para introduzir tranquilamente. Para criança, para adulto,
forma crua, cozida, assada, de qualquer forma ela vai Fala pra bem. mim uma coisa, essa história de quando você cozinha um alimento, ele perde as características, perde também os nutrientes ou não? A parte nutricional, É. assim? Então, quando a gente cozinha em água, tem bastante vitamina que acaba sendo Eliminada. diluída na água, né? Porque a gente chama de hidrossolúvel, elas são solúveis em água. Aí o que a gente orienta sempre? De fazer no vapor, que é até um método bem prático. As pessoas falam, nossa, mas vai demorar, vai ser mais difícil. Na verdade, é bem tranquilo. Colocando o arroz ou alguma coisa para cozinhar, você põe a cestinha em cima, que é uma cestinha que já vende no mercado, põe o legume dentro e é só fechar junto. Então, ele cozinha até antes do arroz, né? Porque é mais sensível. Delicado. E ele fica bem mais nutritivo, porque não entrou em contato com a água e tudo mais, né? Entendi. Então, Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu... é super tranquilo. E você fez uma atividade nutricional numa escola particular da cidade e você inseriu esse Ora Pronobis na alimentação da criançada? Exatamente. Como é que foi? Eles aceitaram na boa? Aceitaram acharam tranquilamente. interessante? Na verdade, lá na escola, a gente fez o projeto do TCC lá nessa escola. Entendi. Então, a gente fez os vasos com as crianças até 5, 6 anos. E depois a gente plantou a Ora Pronobis e outros temperos. Aí a própria cozinheira teve a iniciativa de colocar na alimentação. E deu certo. Então, assim, foi super legal porque acabou envolvendo, né? Tanto a cozinha, onde eu trabalhava, quanto a parte das crianças, né? De terem feito o vaso e valorizar aquilo. Qual é o maior problema que as pessoas que procuram você têm? Quando você vai para uma consulta, né? Qual é, na verdade, o grande problema que você encontra? Então, normalmente as pessoas vão em busca de redução de peso. Quando eu falo assim, qual é o seu objetivo, né, aqui vindo buscar a parte de nutrição, eu quero reduzir peso. Isso daí é a maior procura. Só que por trás disso, porque assim, a gente pode pedir exames de sangue e tal, sempre faço esse acompanhamento mais detalhado. Então, sempre por trás tem algum ponto ali na saúde, além do peso, que aponta, né? Tá. Aí a gente sempre prioriza. Então, no consultório eu faço dessa forma. Eu explico para o paciente que vamos priorizar a saúde e a redução de peso vai vir como reflexo, né? Então, não o contrário, que muita gente... A gente mesmo, olhando o lado externo, fala, não, eu quero reduzir peso. Então, vamos trabalhar só com isso. E, na verdade, não. Então, entra toda essa questão de saúde mesmo. E é nessa linha que eu trabalho, essa linha terapêutica, né? Não necessariamente estética. Eu pergunto isso porque, geralmente, as pessoas têm um apelo. Alguns querem trabalhar mais a área esportiva, fazem academia, então querem ter uma nutrição mais diferenciada. Tem o pessoal do diabetes também, que tem que trabalhar isso aí na alimentação, que é muito complicado. Tem procura também, né, que já vem com diagnóstico associado, já comprovado assim pelo médico e tudo mais, que inclusive é um parecer que eles têm que fazer, né? E tem outras pessoas que vêm com a intenção de reduzir peso. Aí a gente vai fazer um check-up lá, descobre que tem alguma coisinha. Então, a minha parte de consultório, eu tento puxar para essa parte de saúde, terapêutica mesmo, né? A parte de esportista, de estética, daí de vez em quando aparece alguém, mas é mais ligado a essa parte de saúde mesmo, né? Como é que você está avaliando a alimentação do brasileiro? Assim, você que é da área, você acha que o brasileiro come mal? Então, hoje em dia... O brasileiro está ficando uma população obesa, porque não pratica exercício, essa história de internet, de coisa, a molecada já não brinca mais. Exatamente. E eu observo um crescente número da obesidade infantil. Então, tem bastante estudos falando sobre isso também. E, inclusive, tem doenças nas crianças hoje em dia que antes a gente considerava doença de velho, assim, doença de pessoas mais velhas, Bem mais né? velhas. Então, diabetes, a própria hipertensão, colesterol, com criancinha menos de 5 anos a gente está detectando. E uma coisa muito forte também, muito pontual hoje em dia, é a questão da alergia. Alergia dos alimentos, tanto pela alimentação da mãe, quanto a alimentação que hoje a criança é exposta, né? Então, essa parte alergênica está muito forte hoje em dia. Coisa que a gente não via. Nem eu, quando era criança, não tinha tanto essa informação de alergia ao glúten, lactose e tudo mais, e corante. E hoje a gente está vendo um crescimento muito grande nesses dados, né, na população. Então, tem esse registro mesmo, de ter uma alimentação mais desregulada
e a parte do imediatismo, né? Porque hoje em dia na correria e tal, todo mundo quer rápido, né? Tem que ser rápido. Só que é questão de hábito, né? Eu sempre falo, o tempo que você demora para comer uma maçã, você demoraria para comer uma esfirra, por exemplo. Então é o hábito mesmo, né? De você selecionar, escolher. Como a gente muda isso? Eu acho que sempre é importante ter uma orientação de um profissional, não ficar pegando na internet, que também é um ponto que agrava aí, porque sempre tem um vizinho que fez, uma prima que fez, e a internet hoje em dia é muito fácil, né? E a orientação é de extrema importância, né? Essa história, tem muita coisa que acaba virando modismo, né? Eu me lembro que agora uma das coisas que está batalhando é aquela história dos sucos detox, aquela coisa toda. Isso funciona mesmo? Então, a questão do suco detox, né? O nome em si é comercial, mas acaba refletindo no corpo também. Porque o fato de você ter lá, normalmente, um suco verde, uma couve, uma fruta, ter a salsinha, ter as sementes no meio, eles são benéficos para o corpo. E tem gente que não consegue comer isso separadamente. Então, junta tudo no suco, bate e toma aquele suco. Vai ter um reflexo no metabolismo, né? Mas tem muita gente também, pelo imediatismo, que as empresas estão fabricando já o suco detox. E aí já começa a virar não mais alimento, e sim um produto alimentício. Porque ele passa por um processo industrial, né? Para poder embalar, poder ter as características mais conservadas ali dentro. Então, a questão do detox é... Na verdade, a palavra detox virou moda. Virou moda. Mas o suco em si é uma coisa eficiente. Eficiente, Inclusive eu ponho, e se for de jejum mais ainda, tem eficiência porque não tem nenhum contato com o alimento anterior, né? Então, um suquinho verde de manhã no jejum recomendado. Vai bem. Toma café depois ou não? Então, aí depende. Se você for fazer alguma atividade, de repente sair, você pode esperar um tempinho e tomar o café da manhã. Mas sempre um café completo e saudável, não... Não podreira. Não podreira. Tá certo, então. Sandra, obrigado pela participação. Falei aqui com a Sandra Minei, ela que é nutricionista e falou com a gente aqui sobre essa questão que é a boa alimentação e a alimentação saudável. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho, tem mais programa aqui. Olha nós de volta aqui outra vez, Papo Livre, aqui pela sua TV Indaiá, canal 26. Obrigado para você que está sintonizando o nosso programa agora. Nós vamos entrevistar uma moça que o sobrenome dela é Bonito, embora ela seja bonita também. É a Carol Bonito, filha de um grande amigo meu, o meu queridíssimo Rubinho Bonito. Um grande abraço, Rubinho. E agora vamos entrevistar a sua filha. Carol, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho da atleta Carol, depois nós vamos falar do Espaço Mabel, que tem uma história interessante aqui, um porquê muito interessante. Você foi atleta de ginástica artística ou olímpica? Na época que eu fazia, era olímpica. Hoje chama ginástica artística. Que é o que envolve as 4 modalidades, que é solo, salto sobre a mesa, que na época chamava cavalo, paralelas e trave. Que bacana. E você foi dos 3 aos 17 anos? Você participou de campeonatos? Sim, dos 3 aos 17 anos. Eu iniciei no balé, na verdade, mas como eu não parava, só virava cambalhota, saía correndo, aí a professora orientou minha mãe a colocar num esporte mais acelerado, e aí deixaram eu fazer ginástica, que na época só podia iniciar com 5 anos, mas aí elas abriram uma exceção, e aí eu me apaixonei e fiquei até os 17. Participei de vários campeonatos. Bom, deduzo que você fez educação física por consequência. Sim, fiz educação física, pretendendo trabalhar com ginástica, porque além de ser atleta, eu estudei bastante para ser árbitra, e na época árbitra de ginástica. Isso, eu era atleta e árbitra. E depois que eu entrei para a faculdade, aí eu conheci várias áreas da educação física e aí acabei me apaixonando por outra área e fiquei com a ginástica só por hobby. Você acabou fazendo como é que chama? A musculação, é isso? Isso. A musculação sempre foi a base da ginástica, né? Para a gente se preparar, principalmente para as competições. E eu sempre gostei de fazer musculação. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu acabei estudando bastante, me aprofundando e fazendo estágio com musculação. E aí eu me apaixonei, depois que eu me formei, trabalhei só com isso. Você sempre trabalhou como personal ou você teve alguma outra atividade? Na verdade, estágio eu fiz com tudo que você imaginar, com todas as áreas. Eu quis experimentar tudo até para ver se era isso mesmo que eu queria. Mas logo que eu me formei, eu já me formei como personal
e só personal. Desde que eu me formei há 8 anos, eu trabalho só como personal. E agora você está com o Espaço Mabel, que tem 8 meses, é isso? Como é que surgiu a ideia de montar um espaço próprio? Carreira solo. Na verdade, esse projeto ele surgiu há 4 anos atrás. Eu fui me especializando, fazendo vários cursos pós só para mulheres, e aí eu... Isso é um detalhe que eu quero, até deixa eu te cortar agora, entrar nesse porquê. Por que você se especializou só em mulheres? Esse Espaço Mabel é só... Só para mulheres. Só para mulheres. Na verdade, eu acho que a mulherada sempre se identificou muito comigo por eu ter sido atleta e por eu sempre ter malhado. E aí elas me viam malhando e elas queriam dicas e saber o que eu fazia, o que eu deixava de fazer na parte de alimentação. Então, sempre me identifiquei muito com elas. E aí eu fui estudando, sempre me encantei por parte hormonal, gestação. E aí, quanto mais eu estudei, mais eu me encantei. E aí, eu fui fazendo vários cursos nessa área. E aí, aos poucos, foram surgindo apenas alunas mulheres. Acho que eu fiquei reconhecida na cidade como personal para mulheres e os homens nem me procuram muito. E aí, mas você acabou, então, fazendo isso focado em mulher, até por essa sua observação do todo, né? De tudo isso que comentou aí. Está dando certo? Tem retorno? Está dando muito certo, graças a Deus. O Espaço é uma segmentação bem... específica. Sim, quando a gente abriu, principalmente meu pai, que é o meu financeiro hoje... Rubinho, você achou que ia aposentar. O Rubinho achou que ia aposentar, falou, vou botar as barbas de molho e vou descansar. Dançou, viu só? Não, trabalhando bastante, filho coitado. dá trabalho até depois de grande, não tem jeito. E ele me questionou bastante se não seria melhor a gente fazer uma coisa mais aberta, né? Para atingir um público maior. Mas eu sempre vi uma carência muito grande nessa área, principalmente na parte de mães com filhinhos pequenos. Aqui em Indaiatuba e até na região não tem nenhum lugar onde tenha um espaço próprio para os filhos ficarem, mas com monitora. Que no caso a monitora é minha mãe. Olha ela também aí. Botando a família para trabalhar. Então, o nosso ponto-chave lá, o nosso ponto forte é a brinquedoteca. A gente tem bebês desde 3 meses até crianças de 6 anos. E a gente conseguiu atingir um público muito bacana que... Realmente, uma fatia do mercado fabulosa. Principalmente pessoas de fora, né? Que não tem família aqui, não conhecem ninguém. E aí acabam deixando os filhos lá para poder usufruir de qualquer serviço da casa, que a gente não tem só treinamento. E né? o que vocês fazem lá? A base é o treinamento, mas a gente tem a parte de estética, que hoje a gente tem a parceria da Bruna Genaro, da clínica dela. Então a gente tem toda a parte de estética corporal voltada para pré e pós-treino, é bem diferente também. Eu tenho uma loja lá de roupa de ginástica, acessórios, lingerie, produtos sensuais, maquiagem, tudo voltado para a mulherada. Eu tenho um espaço gourmet, onde eu tenho a parceria com a Tati, da NutriQuali, que é minha amiga, Nutri, minha parceira lá, ela que fez o cardápio, e a gente tem a parte de pré e pós-treino também, alimentação. Então é bem bacana, porque as alunas, elas têm tudo num lugar só, né? Elas deixam os filhos lá e acabam usufruindo de vários serviços num lugar só. E como é que funciona? De que horas a que horas? O que você pode dizer pra gente disso aí? A gente está abrindo a casa às 6h30 da manhã e fica até às 9 da noite. A parte do estúdio, que é a parte de personal, que é a musculação personalizada, é o dia todo. A gente tem 2 salas de aula lá também, com aulas diferentes que eu trouxe de fora, que só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. É super diferente as minhas modalidades. Aí são turmas específicas, com horários específicos. E que modalidades são essas? A gente tem uma modalidade que chama Extend Bar, que sou eu que dou, inclusive, que é uma modalidade que mistura pilates com balé, super feminina. Puxa, o nome me atraiu. Quando ela falou Extend Bar, eu falei, deve ser alguma coisa com bar, mas não é, né? Bar de barra, de balé. Não foi o que eu imaginei. E o Kango Jump, que é uma botinha que salta. Bem interessante para queimar caloria. Pilates de solo, Zumba, que é ritmos latinos, que a gente tem, e o Yoga Power, que é um yoga um pouquinho mais puxado. Tem a mesma base do yoga tradicional, mas é mais voltado para o fitness, para corpo. Tá. Agora, essa onda que hoje a gente percebe que é uma onda saúde, uma geração saúde, todo mundo quer estar sempre bem cuidado e tudo mais. Você acha que isso aí é uma coisa que
um modismo ou você acha que vai continuar por muito tempo? Você tem como sentir isso no dia a dia? Eu acredito que vai melhorar cada vez mais, porque hoje, graças a Deus, os médicos, eles são grandes parceiros, grandes aliados. Todo mundo sabe que hoje a atividade física, ela é super profilática e também para tratar qualquer tipo de patologia. Então, os médicos indicam para quase todos os problemas ou para evitá-los, né? E antes eles eram muito contra, eles eram super pé atrás, até acho que pelos profissionais que a gente tinha no mercado, que não eram muito especializados, mas hoje, graças a Deus, a nossa área está crescendo bastante, os profissionais cada vez mais se profissionalizando, estudando, então os médicos confiando na gente e fazendo essa parceria que é muito importante. A faixa etária das mulheres que frequentam lá hoje, né? Mais Hoje, a média? Hoje eu tenho uma média de 25 anos a 60 anos. Essa terceira idade, vamos chamar assim, ou a melhor idade, ela procura bastante esse serviço também ou não? Ou é porque... Elas procuram as aulas mais voltadas para o bem-estar, pilates, yoga, mas elas procuram sim porque elas se sentem mais à vontade por ser um espaço só para mulheres. Legal, muito bem bolado isso aí. E você tem alguma... Você estudou, estou vendo aqui que você, durante 4 anos estudou sobre gestão, administração, finanças, mercado e tendências, é isso? Sim. A Faculdade de Educação Física, ela não ensina nada, né? A gente não tem nenhuma base sobre administração, gestão, finanças, nada. Então, quando eu comecei com o meu projeto, e aí eu fiz vários cursos do Sebrae, inicialmente, e aí eu percebi que eu não sabia nada dessa área. E que o primeiro passo para poder dar certo seria estudar e muito essa área. E aí eu fui atrás de cursos, pós-graduação na área administrativa. Sim. Me fala uma coisa, como é que é a experiência de ser empreendedora? Eu acho que eu nasci meio empreendedora. Eu tenho uma cabeça, até eu bato um pouquinho de frente com meu pai, que é super conservador. A gente é muito parecido em várias coisas, mas ele é super conservador e eu super empreendedora e agora estou fazendo ele ter uma mente um pouquinho mais aberta. Eu acho que por ter sido atleta, por ter viajado todos os finais de semana desde muito pequena, a minha independência, ficar mais com o esporte, com a responsabilidade desde cedo, eu acho que eu fui criando esse gostinho de inovar, de empreender, de estudar, de querer coisas diferentes. Rotina comigo não dá muito certo, não. Tá certo, Carol. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Foi muito legal tê-la aqui. Rubinho, parabéns. Sua filha é fantástica. Pelo que eu vejo aqui, uma profissional talentosa. E parabéns também você pela sua filha e a sua mãe também, a Sueli. E a minha querida a Solange. Nós íamos levar nossos filhos na mesma escola e estamos sempre lá de conversar. Gente, fica com Deus, muita paz. A gente se vê no próximo encontro. Até lá.